Porque amanhã começou já agitada na área policial com a segunda fase da Operação Presságio, envolvendo entre as pessoas que foram conduzidas à delegacia, presas, né? O ex-secretário de Turismo e Cultura aqui de Florianópolis, o Ed Pereira, e mais 3 pessoas. Deixa eu ir direto com a informação ao vivo do Paulo Miller, que ele acompanha esse caso e traz mais atualizações para a gente do que ocorreu ao longo desta manhã, né, Paulo? Uma ótima tarde, informação ao vivo no Balanço. É contigo. Oi, Zanotto, ótima tarde para você também, né? Bem-vindo aí nas férias do Polito. Boa tarde para você que está acompanhando o Balanço Geral, né? Com essas informações, né, que caíram hoje na cidade como uma bomba, né? O começo dessa manhã de quarta-feira, com essa segunda fase da Operação Presságio, uma investigação que a gente lembra não é de agora, é uma investigação que já está em andamento, pelo menos desde 2021, pela Polícia Civil, e começou nessa investigação com um crime ambiental. A gente lembra, né, que houve uma greve da Concap lá em 2021 e uma empresa foi contratada de forma emergencial, a Amazon Forte, para atuar aqui em Florianópolis enquanto a Concap estava em greve. Só que esse contrato emergencial, ele ficou válido aqui em Florianópolis por 17 meses. Foi um gasto aí com essa empresa que a prefeitura teve na ordem de 29 milhões de reais. E a partir dessa denúncia de um suposto crime ambiental, já que a passarela Nego Querido foi usada como uma estação de transbordo do lixo durante a greve da Concap, é que surgiu, né, os outros crimes que estão sendo investigados, corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive aí de dinheiro público, né? Então, nessa manhã teve essa operação que contou com a participação de 54 policiais. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva, além de 9 mandados de busca e apreensão. Então, as 4 pessoas que estão presas, confirmadas aí pelo jornalismo do Grupo ND, vai colocar aí na tela. Então, como o Zanotto adiantou para a gente, né, Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte aqui de Florianópolis, que foi exonerado na época da primeira fase da operação, quando a primeira fase foi deflagrada lá no dia 18 de janeiro, no começo desse ano. René Raul Justino, na época, né, das investigações, ele era diretor de projetos da Fundação Franklin Cascais, também já não atuava mais. Lucas da Rosa Fagundes, que seria um terceirizado também da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, e Kleber Ferreira, ex-diretor financeiro da Liesp, que é a Liga das Escolas de Samba aqui de Florianópolis. Então, são essas 4 prisões que foram feitas, prisões preventivas, agora pela manhã. Só para a gente esclarecer um pouquinho mais com relação a essa questão da Operação Presságio, né, do que deflagrou, né, na época que a Amazon Forte ela foi contratada aqui para Florianópolis para atuar aqui na capital do estado em janeiro de 2021, houve aí uma suspeita de que a empresa já teria sido escolhida antes mesmo da greve da Concap. Isso porque a empresa estava divulgando desde o dia 29 de dezembro de 2020, ou seja, quase um mês antes, né, de assumir o serviço de forma temporária aqui em Florianópolis, estava divulgando vagas de emprego. E aí que veio esses indícios, né? Na época, inclusive, da estação, quando foi colocado a estação de transbordo ali na passarela Nego Querido, isso foi feito porque a estação de transbordo lá no bairro Itacorubi estava fechado pelos grevistas da Concap, que haviam fechado aquele espaço. A estação de transbordo, para quem não entende ainda, não sabe como que funciona, né? Os caminhões de lixo levam para esse espaço, hoje lá no Itacorubi, né, que é o local oficial. Dali, outros caminhões recolhem o lixo, que é de uma empresa terceirizada, a Proativa, que recolhe esse lixo e aí leva, né, em outros caminhões lá para o aterro sanitário em Biguaçu. Então, enquanto estava fechada a estação de transbordo lá de Itacorubi, foi usada uma estação provisória ali na passarela Nego Querido. Então, houve uma denúncia de crime ambiental, que o espaço não poderia ser usado, não estava licenciado para essa finalidade, e a partir daí, então, estourou toda essa questão envolvendo a Amazon Forte e que aí surgiu os indícios por parte da Polícia Civil de que a Amazon teria sido escolhida antes mesmo da greve da Concap começar e que aí pelo menos 2 secretários estariam envolvidos, né? O próprio ex-secretário agora Ed Pereira, né? Na investigação é citado também o ex-secretário de Meio Ambiente aqui de Florianópolis, Fábio Braga, e também é citado na investigação, né, o ex-presidente da Concap, na época, o Lucas Arruda, que não foi alvo dessa operação de hoje, tá, gente? O ex-presidente da Concap, o Lucas Arruda, tinha sido alvo na primeira fase da operação lá em janeiro, mas não foi alvo dessa investigação. Em janeiro, no dia 25 de janeiro, o ex-secretário Ed Pereira, em uma entrevista exclusiva ao Grupo ND, se defendeu
das acusações, né? Inclusive, a própria polícia apreendeu celulares, apreendeu documentos e trocas de mensagens entre Ed Pereira, René Justino, que seria um braço direito de Ed Pereira dentro ali da própria organização, né? Já que a própria investigação chama, né, esse suposto esquema de uma suposta organização criminosa que teria sido montada na prefeitura para realmente desviar esse dinheiro e beneficiar a Amazon Forte ali, né, e também todo esse esquema de corrupção. Na época, lá no dia 25 de janeiro, o secretário Ed Pereira se defendeu. Vamos ouvir o que ele disse na época. Não sei, não se trata de um dinheiro meu. Agora, lembrando, né? A mesma pessoa que quando, vamos dizer, estão dizendo que tem um vínculo com a prefeitura, muita gente que não é de Floripa, todo mundo sabe que esbanja muito aqui, seja com aluguel de carro, de lancha, de barco, lazer. Então, isso tudo, quem tem que explicar é quem fez o saque e se fez o saque e da forma que fez o saque. Tudo isso vai ser apresentado no meu processo. Graças a Deus eu tenho um salário que realmente entra e sai para pagar toda a minha despesa. Eu tenho a minha rentabilidade. Quem sabe da minha verdade sabe que eu faço eventos na cidade, Réveillon. Tudo está declarado na Receita Federal. Todos os meus impostos são pagos diariamente. Eu não tenho nenhum enriquecimento ilícito. O que eu estou pagando, o pato, é por ser um cara proativo de querer solucionar o problema da cidade e trazer para dentro de um ambiente de trabalho que foi a secretaria, e lá se criou um vínculo. Então eles estão criando concepções realmente para afetar um projeto político. Essa fala do ex-secretário Ed Pereira, ele se refere a depósitos que teriam sido feitos na conta dele, né, e também na conta da esposa dele, a Samantha Brose. Esses depósitos, inclusive, teriam sido feitos de acordo com a investigação, o que a investigação conseguiu descobrir, né, no cruzamento de dados, com a quebra de sigilo, inclusive bancário, de que esses depósitos teriam sido feitos saques pelo advogado da Amazon Forte, em bancos, inclusive aqui em Florianópolis, já que essa Amazon Forte não é aqui de Santa Catarina, uma empresa de fora do estado, e esses mesmos valores que foram sacados pelo advogado da Amazon Forte teriam sido depositados em dinheiro vivo na conta da Samantha Brose, que é esposa do ex-secretário Ed Pereira, né? A investigação aponta, né, que a Samantha teria sido usada, mas que esse dinheiro teria como destino o ex-secretário Ed Pereira. Foi sobre isso que ele comentou ali, desse rastreio, né, dessas informações de enriquecimento ilícito, né, já que, de acordo com a investigação, o que estava, né, na conta dele, o que foi movimentado na conta dele, não correspondia com os ganhos financeiros deles. Pois bem, nós procuramos então a defesa de todas as pessoas que foram presas hoje, as que a gente citou agora há pouco, né? A defesa do Ed Pereira disse o seguinte, do ex-secretário, que ele vai ter acesso ao decreto de prisão só hoje à tarde. E aí que ele vai poder se manifestar, né, com mais fundamentação do que moveu, né, a justiça a decretar essa prisão preventiva. A gente ainda também não sabe ainda, né, a gente não teve acesso porque toda essa operação, tá, gente, está em segredo de justiça. Ainda não foi derrubado o segredo, então a gente não sabe por quanto tempo que dura essa prisão preventiva. No caso de uma prisão preventiva, o juiz ele pode determinar o tempo da prisão, ou então ela vale por um período ali entre 5 e 10 dias. Então ainda não se tem essa informação porque está em segredo de justiça. Ainda de acordo com o advogado de defesa de Ed Pereira, ele permaneceu hoje pela manhã no depoimento em silêncio, não para exercer o direito constitucional dele, mas sim porque ele entende que vai responder a todos os questionamentos da própria polícia, né, no momento oportuno, e que ele vinha colaborando com a justiça. A defesa do Kleber, o ex-diretor financeiro da Liesp, da Liga das Escolas de Samba, disse que não vai se manifestar nesse momento, só a partir do momento em que ele tiver acesso ao decreto de prisão preventiva e também aos autos do processo. O Kleber Ferreira, até então, no que a gente vinha tendo acesso da investigação, ele não estava citado naquela primeira fase da Operação Presságio. Foi citado agora, né, com esse mandado, inclusive, de prisão preventiva. Já a defesa do René Justino mandou uma nota bastante gigantesca aqui, mas a gente vai tentar resumir. Diz o seguinte, ó, que a defesa recebe com veemente preocupação, né, essa nova medida em face aí do René Justino, e que, de acordo com o advogado de defesa, essa medida de hoje ela deve ter sua nulidade em decorrente do que ele chama de, entre aspas, teoria do fruto da árvore podre, ou seja, uma vez embasada em provas obtidas por meio ilícito, e que essa medida de prisão hoje
seria, né, arbitrária e ilegal. Isso de acordo com a defesa do René Justino. A gente não conseguiu localizar porque até hoje pela manhã o Lucas da Rosa ele não tinha advogado de defesa constituído, então a gente não tem ainda uma posição de defesa do Lucas Rosa. Claro que a gente segue acompanhando, esse que é o assunto do dia hoje, Zanotto. E nós continuamos aqui com as informações do Balanço Geral. O Paulo continua lá na redação integrada. Ele pode voltar a qualquer momento assim que houver uma nova atualização, né, Paulo? Exato, a gente está ainda apurando, tentando ter mais informações. Como eu falei, Zanotto, está tudo em segredo de justiça, né? O que a gente deu informação aí foi de apuração, né? Feita com seriedade aqui pelo Grupo ND, pelos nossos colegas também jornalistas. Durante toda essa manhã, foi isso que a gente teve acesso até agora. Uma expectativa agora de quebrar, né, o sigilo, como teve na outra fase, quebrar o sigilo do processo para daí essas informações mais detalhadas virem a público e a gente compartilhar com o telespectador. Obrigado, Paulo Miller.